E aí, gente, era nem isso aqui. No episódio de hoje eu quero falar sobre um tema associado a, entre aspas, Constituição da Inglaterra, né, ou britânica. E por que entre aspas, né, porque não existe uma Constituição britânica no momento. Eu até recomendo, eu creio que é fácil de achar, no Coursera, Britannic Law, eu acho, Common Law. Esse daqui, ó. Eu descobri que aprendi, né? Que a lei inglesa, né? Não tem uma constituição aqui nesse curso, né? Quero falar do básico, né? O básico do básico sobre a lei europeia. E que até foi um dos cursos básicos que eu usei pra saber o básico sobre direito. Inicialmente, quando eu comecei a escrever o livro Uma Constituição para o Metaverso, né? Eu fiquei sabendo que não tem uma Constituição, né? Aí por quê, né? Aí tem até o laudit.com.uk fala que outros países não tiveram crises, por exemplo, colônias que demandaram a criação de uma Constituição. A própria americana, a brasileira, da Índia, enfim, foram países que inicialmente foram colonizados. E quando tiveram sua dependência, eles criaram sua própria Constituição. Como a Inglaterra não foi colonizada, né? Porque eles não quiseram. Talvez tenha uma questão da monarquia também. Eles não criaram uma Constituição. Não que ela não exista. Ela existe, mas ela não é. Tipo, ela tem uma Constituição seria Common Law inglesa. Porém, ela não tem uma coisa escrita, tipo um documento. Esse curso fala bastante sobre isso, né? Não tem um documento fixo que diz o que a Constituição é, no caso. Por exemplo, tem uma parte aqui que eles vão falar sobre a Constituição inglesa. Só que, de novo, ela existe. Só que isso é o conjunto de leis, regras da House of Commons da Inglaterra, que realmente meio que cria essa Constituição. Então não é um documento escrito, o que pode para algumas pessoas pode se pensar, né? Será que isso não é um problema, na verdade? Não cria um pouco de confusão na lei inglesa, né? Eu acho que é daqui, ó. As fontes da Constituição Britânica, que a professora vai falar sobre esse tema. E eu peguei esse documento de 2015, que foi publicado pela própria House of Commons da Inglaterra. Até faz sentido também. Numbers of countries with a constitution. Vamos rapidinho só ver quais países tem. Bélgica, Bulgária, Brasil, Chile, Costa Rica, Egito, Grécia, enfim. Tem muitas constituições ao redor do mundo, né? Que não são reconhecidas, enfim. E aqui são as que tem constituições não codificadas, não tem o documento que fala, pô, isso daqui é Constituição, né? No caso é o Canadá, Israel, Nova Zelândia, San Marino, Suécia e no Reino Unido. Então são poucos países aí que não tem uma Constituição propriamente, né? E o que eles vão sugerir aqui, né? Uma Constituição. Ela tem que ser pequena, né? Na que nem do Brasil, da Índia, que é enorme e que cria um problema, né? E você ter muitas leis numa Constituição vai se fazer merda. Uma coisa também é que tem um livro que se chama Athenian Constitution, a Constituição dos Atenienses. Parece que é de um discípulo do Aristóteles. Esse livro aqui. Eu até fiz uma resenha no meu Instagram. Tem também, acho que é Sparta Constitution. Parece que Sparta também tinha uma Constituição. Aqui é um livro do Xenofonte. Eu não lembro se eu fiz resenha desse livro, mas é a Constituição dos Espartanos. E o livro de Legibus também.
O Cícero também cita uma constituição dele própria, né? Tipo, se um país tivesse uma constituição, teria que ter algo desse tipo, né? De legibus, que ela tinha para sobre as leis. Então, mesmo na época do período socrático, já tinham, sim, constituições. Constituição não é uma criação da era moderna, né? É uma criação já desde as épocas ali do período pré-socrático. Já tem países que tem um código de leis que poderia ser uma constituição ou não. Em Roma, eles tinham chamado também as 12 mesas, né? Que seria a constituição deles, tecnicamente, né? Enfim. Então, ele vai dizer aqui, né? Unidos, nós estamos sobre a celebração de diversas vozes sobre a nossa nação e blá 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 dos cidadãos, né? Do Reino Unido, do norte da Irlanda e Escócia, alguma coisa assim. Aí vamos falar, isso aqui não é uma constituição, tá? Isso aqui é uma, como se diz, é uma proposição de uma possível constituição. Isso aqui não foi aceito. Não é a constituição da Inglaterra no momento, mas foi, como se diz, proposta, né? É uma proposição para reforma. Para que é uma constituição? Para as coisas serem mais claras, né? Aqui cita a Magna Carta, né? Que é de no século XIII, que seria uma primeira constituição da vida, né? Basicamente não foi tão aceita na época, mas que era, falava devido processo legal e coisa do tipo, né? É muito interessante. Aqui nesse aniversário de 8 séculos da Magna Carta, eles vão propor essa constituição, né? Quais são os direitos que eles dizem que deveriam permear a constituição deles? Lembrando que a constituição, por mais que de país para país mude, ela tem que ter a sua identidade, mas muitas das coisas são iguais. Então, por exemplo, o devido processo legal, não poder ter tortura, que é a constituição, acho que é a 8ª dos Estados Unidos, questões relacionadas ao poder judiciário, legislativo, executivo, todas essas coisas têm que estar aqui. Então, reconhecer a cada cidadão como igual, presente na Declaração de Independência dos Estados Unidos, afirmar que cada cidadão tem que ter o devido tratamento igual perante a lei, estabilizar os princípios de equalidade e oportunidade de todos os cidadãos. Aqui é o ponto que eu discordo muito, que é erradicar a pobreza e um monte também tem a ver com a pobreza da nação. O governo, ele não consegue por si mesmo ajudar a população do ponto de vista econômico. O foco do governo deveria ser apenas permitir a liberdade e regulações mínimas com relação ao comércio, para que não tenham fraudes e coisas do tipo, ou fraude de contrato, coisas do tipo. Por exemplo, se alguém fraudar o seu contrato, você pode chamar a polícia, você pode processar ele legalmente no judiciário, enfim. Porém, esse dever não é da nação. O dever da nação não é lutar contra a pobreza, mas criar um ambiente que a pobreza não exista, que é a liberdade econômica. Literalmente, só menos impostos em comércios, em empresas, liberdade com relação à contratação, coisas do tipo. Isso que cria menos pobreza, né? Mas enfim, tá errado isso aqui. O governo não consegue, nem se ele quisesse, erradicar a pobreza por si mesmo. Proteger e cultivar a comunidade na Inglaterra, Escócia, Wales e norte da Irlanda. Preservar o nosso comum ambiente para as futuras gerações, também inútil. Essa parte aqui também é inútil. Liberdade de pensamento, aqui sobre a liberdade de expressão e proteger os fundamentos dos direitos mais básicos, né? A abdicação da tirania, né? Tem até alguns quadrinhos aqui, né? Você consegue ler isso? Eu quero que você cheque se isso tem buracos, né? Eu creio que toda a Constituição tem buracos, mas as que menos tem buracos são as menores, né? É interessante porque a Constituição que eles oferecem aqui, ela é bem pequena, o que é bom. Aí eles vão falar aqui sobre questões sobre emendas, né?
Aqui alternativas, né? Que o Reino Unido vai ter uma democracia onde todas as pessoas são soberanas. Bom, essa é a definição da palavra democracia, né? Que terá a separação de poderes, garantindo independência, né? Do executivo, legislativo e do judiciário. Então cada um faz a sua função. É um departamentalismo, acho que se chama. Judiciário imparcial, né? O que não é o caso em alguns países, né? Na América do Sul. Você sabe qual é, né? Que o Reino Unido deve operar na União das Nações com poder para os outros. Então o Reino Unido que manda no bagulho todo. Que o Reino Unido, a Constituição vai ser composta de leis e regras para criar instituições do Estado. Até porque esse é o objetivo, né? Essas leis no momento, né? Não estão codificadas num documento apenas. Então tem uma flexibilidade sim na House of Commons, mas é um problema que foi criado e foi citado anteriormente, é o de supremacia parlamentar. Principalmente na Inglaterra, em que às vezes as leis que são feitas, por não ter uma constituição bonitinha, tipo, você não ter uma constituição é um problema, porque vai ter problema na criação de leis. E isso cria um poder entre os parlamentares que é muito grande, para até fazer leis injustas, inconsistentes e coisas do tipo. Né? A falar que leis constitucionais e regras não tem um estado especial legal, porque não existe uma constituição ainda. Né? Então o objetivo aqui é fazer essa base constitucional. Né? Emendas, né? Vai ter uma comissão para democracia que vai ser vista sobre a Constituição, que pode dar problema, muito problema. Emendas sobre a Constituição podem ser propostas pela Comissão da Democracia, ok. Governo, ou Casa dos Parlamentares, até ok. E vai ser, assim como nos Estados Unidos, né, aprovada, né, por 2/3 de membros da primeira e segunda instância do parlamento, né? Que a maioria das pessoas votaria no referendo, né? Enfim. Sobre o chefe de Estado, né? Aqui vai falar que o chefe... continuando com o rei, né? Eles não falam contra a coroa inglesa, né? Que eu acho inútil, né? Acho que já deu, né? Pra que o Reino Unido ainda tem um monarca, né? Eu acho inútil. Sendo sincero, né? É uma questão cultural também, né? Porém, eu não acho que no futuro isso vai ser útil pro Reino Unido, né? Mas eu creio que dissolver a monarquia no momento seria... Se a monarquia não faz nada, pra que tem monarquia? Eu sinceramente não entendo. O chefe de Estado vai ser eleito pelas pessoas, ou vai ser nominado e aprovado pelas casas do parlamento. Se não me engano é assim que é hoje, né? Cabeça de Estado deve ser um cidadão britânico com mais de 18 anos. Toma cuidado, né? Vai pôr alguém de 20 anos no governo. Que vai ter o termo até 10 anos, parece. Poder ser renovado, né? É o chefe, acho que é o primeiro-ministro, né? Acho que não é o presidente aqui, ou é? Parece que o chefe de Estado é herdeiro do monarca, né? Entendi. No status atual, talvez. Poderes. Legislação e parlamento. Apontar o primeiro-ministro. Aqui a questão do primeiro-ministro, né? Peraí, então vamos lá. Monarcas apontam o primeiro-ministro. Domina a Casa de Pontos. É estranho que no primeiro-ministro não seja eleito pelas pessoas, né? Por quê? Não é estranho que o primeiro-ministro não é eleito pelas pessoas? Prime Minister de quê? Agora o Rishi Sunak. É estranho que o primeiro-ministro não seja eleito pelas pessoas na Inglaterra, não sabia disso.
Esquisito, né? É uma democracia, mas não é as pessoas que elegem o primeiro-ministro, que é uma parte importante nessa questão. E às vezes parece que as trocas de primeiro-ministro lá é tudo torta também. Apontar ministros das coroas também é inútil, né? Garantir honras e títulos. E cada poder dos estados de acordo com a cabeça do estado, né? E a cabeça do estado tem que agir de forma política neutra, né? Vamos ver quem é agora. Head of State UK. Charles III, né? Mas enfim. Então não é o presidente, então. Calma, primeiro-ministro. É que eles usam a palavra presidente, eles usam sempre primeiro-ministro. Então o primeiro-ministro não é eleito pelas pessoas, que é estranho. E tem esse chefe de estado que não faz nada politicamente. Então, pra que ter um chefe de estado se ele não faz nada, né? Hein? Esse governo do Inglaterra é uma bagunça. Se bem que eu acho muito interessante a House of Commons como ela decide as coisas, né? O primeiro-ministro, cabeça do estado do governo. Aí nessa questão da eleição, né? Que aí no caso, agora quem é eleito que vai dominar a casa, a House of Commons, né? E o governo perde um voto de confiança na House of Commons se essa mudança de governo não ter em 14 dias, né? Então tem que ter essa mudança do ponto de vista no futuro constitucional, né? Que esse primeiro-ministro vai ser eleito pelas pessoas em uma eleição de 2 rounds, né? O que deveria ser o normal, né? Então não é uma democracia estranha, né? Que você não elege o primeiro-ministro ou as pessoas. Vamos pegar aqui, ó. Também tô aprendendo aqui. Who elect House of Commons UK. Ó, os membros do parlamento que elegem a House of Commons, né? Enfim. Who elect Parliament. Aqui, eleição constituinte de cada candidato, eu creio que tem que ser pelas pessoas, né? Enfim. O gabinete consiste pelo primeiro-ministro, os ministros sênior e a liderança coletiva do Reino Unido, né? Ministros devem ser membros da Casa do Parlamento, blá blá blá. Enfim. Poder executivo vai ter poder de declarar guerra, tropas, passaportes, enfim, tratados, questões do tipo, né? E a alternativa é que o poder executivo será listado, né, no ato de poder ministerial do primeiro-ministro, com emendas, blá blá blá, enfim. Legislação. Até o momento parece que tem dois chambers da casa da House of Commons e da Casa dos Lords, né? Se eu não me engano, os Lords é hereditário, parece. Uma coisa assim. E no caso, o Reino Unido pode... O parlamento pode fazer o que ele quiser, passar que lei ele quiser, sem restrição legal. O que é um problema que está em muitos livros de direito, que eu tenho lido recentemente. Então, recentemente que eu vi The Morality of Law. É esse livro aqui, ó. Eu fiz um post no Instagram sobre. É um bom livro, na verdade. Até eu fiz sobre o Seneca também ontem. Esse daqui que é o The Morality of Law, cita isso. Outro que é o The Concept of Law, que eu tô terminando. Que é basicamente... Aqui também cita, se não me engano. É o que é chamado de supremacia parlamentar que acontece na Inglaterra, né? O governo pode fazer qualquer lei com o parlamento, né? Qualquer lei que eles quiserem ali, eles fazem. Que é esquisito. Por isso que tem que ter uma constituição. Assim, do ponto de vista teórico, é uma bagunça, assim. É bonito, assim, a House of Commons e tal. Se eu pegar aqui no YouTube, né? House of Commons UK. O povo animal antes aqui.
Não. Se eu vou pôr certinho, não vamos zoar com eles, não. E é legal que tudo é decidido dessa forma aqui, né? Vou pegar um ao vivo. Ao vivo não tem. Sobre linguagem de sinais. Let us now start with Prime Minister's questions. Tá sem som, parece? Stephen Metcalf. Então, deixa eu ver se tá com som aqui. Deputy Então, Prime basicamente Minister. assim que funciona, né? Você tem essa mesa no centro e as pessoas que ficam próximas aqui discutindo o tema, né? No caso, sobre linguagem de sinais britânica, né? Questões relacionadas a isso. Aí tem o primeiro-ministro ali, que ele fica normalmente ali, e tem cada uma pessoa tem a vez de falar. Tem as poltronas relacionadas ao parlamento e à Casa dos Lords também. Tem uma ordem ali hierárquica com relação às pessoas que sentam e que acho que votam também para as questões associadas a esse tema, né? É bem engraçado, na verdade. Eu lembro que quando tava saindo outro primeiro-ministro anterior, foi bem legal que tava como as coisas eram decididas, né? Nossa, tem muita coisa sobre esse nicho. Ah, não, é com linguagem de sinais, não é sobre. Quando tava esse ministro aqui também teve uma treta que foi bem engraçado, né? Botando pra ver aqui no centro. E aí tem os caras que presidem a primeiro-ministro aqui. O primeiro-ministro, ele tem uma posição de destaque, sim, ele é eleito por eles, mas ele não tem um poder tão grande assim, né? Ele que tem que responder até a forma de governo deles. Então eu creio que é diferente, sim, a forma que as coisas são feitas nessa forma de governo. Mas é muito interessante porque tem realmente um diálogo diferente do Brasil ou dos Estados Unidos. A forma também que é arquitetado, a forma que eles discutem esses problemas também é interessante. Então é muito diferente, né? A forma como as coisas são decididas. Porém cria um pouco de confusão, né? E uma falta de eleição do ponto de vista democrático, né? Aqui sobre o parlamento vai ter duas alternativas, né? Duas hierarquias, parece. Leis passadas pelo departamento tem que ter o limite da Constituição nelas. Porque a Constituição serve? Porque uma Constituição é criada. Até no livro Concept of Law que eu estava lendo recentemente, a Constituição era para limitar leis injustas. Quando você tem um parlamento supremo, como é o caso da Inglaterra, você vai ter direitos que podem ser violados e meio que confusão com relação à legislação, né? Você não tem um núcleo constitucional para criar as leis, que pode ser difícil. É que, cara, a Inglaterra não é grande, né? Não é tipo grande que nem Estados Unidos, Brasil, outros países, né? Que países grandes têm problemas que tem muitos estados, né? E aí se cada estado fazer o que quiser, tem um problema, né? Lá é menor, talvez isso tenha impacto, né, na administração também. Enfim, talvez não. Mas a questão é que as leis que não forem de acordo com a Constituição serem inválidas. No momento, o que eles discutirem aqui e for aprovado entre eles, vai ser o que vai ser. Mesmo que o povo de repente não concorde, né? Porque o primeiro-ministro nem é decidido pelo povo, que é esquisito. É uma monarquia parlamentarista, né? Com grandes elementos democráticos, mas eu acho muito esquisito a Inglaterra, sinceramente. Alternativa, né? Vai ter 500 membros eleitos, membros do parlamento eleitos por um sistema eleitoral, né? Porque no caso aqui, a House of Commons tem 650 membros eleitos. Membros são eleitos pela maioria simples do sistema. Então não tem um sistema eleitoral que nem em outros países, né?
Então as pessoas que estão aqui não necessariamente foram eleitas pelo povo. Eu poderia dizer saber mais sobre a legislação aí. Inglaterra pode pôr nos comentários. Mas basicamente é isso, né? Então, democracia esquisita, né? As funções da House of Commons no momento, né, são representar as pessoas do Reino Unido. Tem um governo que tem que falar as coisas que ele faz corretamente. Questões legislativas, impostos e blá blá blá. Debater questões de políticas públicas, né, que é o que eles estavam debatendo ali. E a alternativa que eles vão falar aqui é confirmar o apontamento do primeiro-ministro e outros ministros de forma eleitoral e agir de acordo com a Constituição. É esquisito que, no caso da Inglaterra, por eles não terem uma Constituição própria, eles têm, além de uma supremacia parlamentar, eles têm uma confusão com relação ao propósito da democracia, que é você ter membros, os principais membros sendo eleitos pelas pessoas, né? Eu creio que, na verdade, até os membros do judiciário deviam ser eleitos pelas pessoas. Tipo, porque as pessoas não podem escolher os membros do judiciário, na minha opinião. Que o fato é que os membros do judiciário têm tanto poder, eles são eleitos por pessoas ali dentro que têm, às vezes, vieses políticos, né? Não são representação de todo o povo. É meio esquisito, né? Que a gente elege o parlamento, né? A gente elege o Senado e coisa do tipo. A gente elege tudo, menos o judiciário, que é um dos poderes mais importantes. Esquisito, né? Então acho que mesmo no nosso caso, eu creio que o povo deveria eleger o judiciário, né? Afinal, ele talvez, se tem pessoas ali que o povo normalmente não escolheria por questões, razões próprias da sua conduta e tudo, porque o judiciário não é imparcial, ponto. Não tem como, vai ter questões individuais da virtude da pessoa que vão alterar a sua forma de julgar. Juízes ruins, juízes bons, e seria legal que as pessoas, o povo, né, elegesse o judiciário, né, o Supremo também. Tô falando do Supremo, né, tô falando da casta menor, tô falando do Supremo, somente do Supremo. No momento, a posição objetivo, né, do membro do parlamento é participar do trabalho da House of Commons, representar interesses e blá blá blá. E a alternativa que eles sugerem é fazer julgamentos sobre interesses públicos, né? Enfim. Aí vai falar sobre a questão da Casa dos Lords, né? Que é 92 pessoas hereditárias, 26 lords espirituais, sei lá o que é isso. Que parece que são do conselho do primeiro-ministro. E eles têm hereditário, né, pra vida. Então eles têm esse lugar na Casa de Lords pra vida. Que é uma coisa que os Estados Unidos tirou tanto na Constituição Americana quanto na Declaração de Independência, né? Que não vai ter mais esse negócio de Lorde, de posições hereditárias e blá 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 na coisa deles, né? Aí eles vão falar que 500 membros elegidos através de votos na Casa dos Lords, em proporção com as regiões, e membros vão ser eleitos por um período de 15 anos, né? Então não vai ser pra vida. Velho, mesmo no livro The Legibus do Cícero e a República, ele fala dessa questão de, cara, tem que ter um limite. Na Constituição do Cícero, mais de 2000 anos atrás, que tinha que ter um termo de anos pra uma pessoa ser parte do Senado, no caso, na época da Roma, né? Acho que só o imperador que tinha o governo pra sempre. É esquisito que alguém tenha, até por questões hereditárias, não necessariamente essa pessoa é útil pro parlamento, não necessariamente aquela pessoa é boa, tipo, ela não tem nenhum mérito naquilo que ela tá fazendo, na minha opinião. Mas é uma coisa cultural, mas é esquisito, não sei. Uma democracia, uma monarquia talvez, é que é uma monarquia parlamentarista, mas não sei lá, cara. Eu acho que essa alternativa é interessante. Porque o conselho pro primeiro-ministro não pode ser hereditário, né?
Se cria um bias natural aí nessa questão. Enfim. Sistemas eleitorais para eleição da Second Chamber, que eles vão falar aqui, né? Em cada região, né? Enfim, outras coisas. É basicamente a mesma coisa. Qual a função do poder da Casa dos Lordes, né? Meio que monitorar o governo, aprovar emendas, bills e parte da questão legislativa. Lembrando que eles são eleitos no momento, né? De forma hereditária, né? Então ele nasce da uma pessoa que tinha essa posição e assim sucessivamente, né? A Viva vai falar as mesmas coisas de antes, só que essas bills poderiam ser aprovadas até por 2/3 dos membros da Second Chamber. E, de novo, questões relacionadas à relação dessa Second Chamber com a First Chamber, com relação a aprovar regras aí. Porém, segundo os direitos humanos e a Constituição. Que a questão é que o governo da Inglaterra tem muito poder parlamentar, né? Esse é o problema, né? E de novo, isso daqui, pro mundo atual, na democracia atual, você ter membros hereditários que mandam no governo. Não é uma democracia, né? Esquisito. Nem na República Romana era assim. Hein? Esquisito. Esquisito pra caramba. Que ainda é assim lá. Você pode falar, mas funciona. A Inglaterra é um país muito. Vamos ver qual é aqui. List Most Rich Countries 2024. Opa. Aqui, ó. Quais são os países mais ricos? Não que necessariamente aqui é o suficiente para falar sobre isso, né? Luxemburgo, aqui, ó. Parece que a Inglaterra não tá em nenhum lugar daqui. Eu não achei. Melhor, vai. GDP per capita by country. Vamos pegar do World Bank, que é melhor que o Wikipedia, né? Vamos ver como a Inglaterra tá saindo por aí. Dá pra ver que os Estados Unidos tem o maior. Aqui, se eu pegar a Inglaterra, 46 mil. Tá atrás do Canadá. Atrás do Japão. Atrás do Japão tá bem até. Aqui não tá em ordem, né? Acho que vou pegar top GDP. Aí fica mais clara. Vamos ver. Per capita, né? Se bem que isso aqui não é suficiente, tá? E GDP eu já fiz um vídeo no meu podcast que o PIB, né? Não é uma forma de medir se o país tá indo bem ou não, tão boa quanto parece, né? Mas enfim, ó, Luxemburgo, Catar, Emirados Árabes, Alemanha, Reino Unido e 27, né? Mas tá melhor que os países, né? Tem um GDP per capita decente. É um país importante, né? Tem uma economia importante. E é governado dessa forma. Então, não necessariamente eles deveriam fazer uma constituição igual aos outros países, né? Poderia ser uma constituição que pelo menos dá o poder pro povo eleger as pessoas que estão no parlamento, né? Porque é o mínimo pra uma democracia, se eles dizem ser uma democracia. Enfim. Aqui sobre o judiciário, né? Só pra gente terminar, pra gente não ficar muito tempo aqui. O judiciário será independente e parcial. Ministros vão ter o princípio da independência judicial. Cortes separadas na Inglaterra, Wales, Escócia e Norte da Irlanda. Ou Irlanda do Norte, né? Enfim, questões relacionadas à básica do judiciário, né? Só que eles fazem duas proposições aqui, que o judiciário vai ter poder para tirar leis que são inconsistentes com a Constituição. Aqui temos um problema. Eles basicamente estão dizendo já por design uma coisa chamada de supremacia judicial ou revisão judicial,
que faz o judiciário ser maior que os 3 poderes. Então, se essa alternativa for adotada no contexto da Constituição inglesa, o judiciário vai ter mais poder que o legislativo e o executivo. Se tiver executivo, né? Porque é todo torto, né? Aqui, né? O judiciário vai ter poder da declaração que uma ação foi inconstitucional a respeito com a lei que foi achada inconsistente, né? Aqui no caso dá mais poder, que é tipo, tem lei inconstitucional, basicamente eu vou vetar. Ou o segundo ponto, pelo menos eles podem dizer, tal lei aí foi inconstitucional, vocês deveriam rever isso daí, mas não teriam poder pra realmente derrubar a lei, né? Aqui tem uma força, tipo mandamos da vida mais forte. Aqui não. Eu creio que ambas estão erradas. Eu creio que os 3 poderes deveriam ver se a Constituição ela se uma lei é inconstitucional ou não. Tanto o legislativo, o judiciário e o executivo conjuntamente, que é chamado de concurrent review. Não sei se através de votos, ou seja o que for, mas eu creio que se você põe, assim, qualquer país, se você põe isso daqui como base, ferrou. O judiciário vai ser muito forte. Com o tempo, talvez não inicialmente, mas depois com o tempo. Ele vai ser muito forte. Então, os poderes têm que se policiar a si mesmos, né? Isso é um princípio muito importante, né? Então, sobre o judiciário, essa questão, ambas são um problema. O Bill of Rights, por exemplo, aqui, ó, todo mundo tem direito à vida, todo mundo tem a ser livre de tortura ou de tratamento desumano, né? Não tem escravidão, trabalho forçado. Ninguém vai ser culpado de uma ofensa criminal de forma desproporcional. Direito à liberdade de expressão, habeas corpus, o direito ao due process, né? O devido processo legal, direito a respeito a sua privacidade, família, casa, correspondência, a propriedade, família e o casamento, que é muito importante, é a base da nação. Em Ética Nicômaco, o próprio Aristóteles diz que a família é a base da nação, né? A paz, a relação à propriedade, a educação e a eleições livres, né? Enfim, eu creio que eu já falei o suficiente, né? Não sei se ficou muito chato, mas eu queria falar um pouco sobre essa proposta, né? Que não foi aceita até o momento. A questão é necessária uma Constituição na Inglaterra? Você pode falar, mas economicamente a Inglaterra tá bem. Em comparação com outros países, ela tá normal. Pelo menos, né? A questão é direitos, né? Quando a gente tem um parlamento que não tem todo mundo ali sendo eleito pelas pessoas, então não é uma democracia, né? É esquisito. Vamos ver aqui se UK is a democracy. As políticas da Inglaterra têm funções sobre uma monarquia constitucional, poder dados pelo Estado, e basicamente não responde, né? Vendo que eu vi, que aqui é basicamente o resumo da forma de governo da Inglaterra, não é uma democracia tanto assim, né? Porque se você não elege as pessoas principais do seu governo que tomam as decisões de forma assim absoluta, então é uma pseudo-democracia. É pior que uma pseudo-democracia, uma democracia parcial, parece. Mas as pessoas, elas representam o jeito das pessoas, mas se as pessoas não votaram, como que representa? Então eu acho que é muito difícil de mudar o status quo da Inglaterra. Eu não tô dizendo que o que a Inglaterra tem agora é ruim. Eu não tô dizendo que tem que ter uma Constituição. Mas com certeza, eu já vi vários problemas aqui na própria House of Commons, de discussões que uma Constituição poderia resolver de forma mais clara. Então, creio que a Inglaterra tem sim um problema, que é uma confusão maior para resolução de problemas por não ter uma Constituição. Obviamente, eu defendo com Concurrent Review, né? Revisão simultânea. Os 3 poderes têm que
lidar com a Constituição. Não, eles não podem cometer o erro, se uma Constituição for realizada, de por design ainda, porque pior ainda, continuar colocar a supremacia judicial na Constituição, porque senão nenhuma lei do parlamento vai ser aprovada se a interpretação doida do judiciário quiser. Enfim, de novo, é uma proposta, né? Isso daqui não é a Constituição, né? A britânica, né? Mas poderia ser no futuro, né? Eu creio que mesmo o Brasil precisa de uma reforma constitucional, né? A Constituição do Brasil é muito mal feita. Então não é só questão de ter uma Constituição, mas ter uma bem feita, né? Uma pelo menos breve. O legal que eles tomaram aqui é a brevidade, né? Que tem país aí que tem uma Constituição que parece mais uma legislação. Enfim, era isso. Até o próximo episódio.